Olá, crianças. Nós vamos conversar então um pouco sobre comunicação de más notícias no uso do protocolo SPIKES. O que quer dizer o SPIKES? O SPIKES é um dos protocolos que pode ser utilizado para a comunicação de más notícias. Ele é simplesmente um acrônimo, ou seja, uma forma mnemônica de você guardar quais são as etapas que nós vamos utilizar para comunicar uma má notícia. É importante pensar que, embora esse protocolo tenha sido feito para que você siga etapa a etapa, em algumas situações pode ser necessário suprimir uma das etapas. Existem vários tipos de protocolo. Existe o protocolo paciente, por exemplo, que também é outra forma, mas que basicamente trabalham as mesmas sequências. O que a gente está fazendo é escolher um para que você possa saber pelo menos que isso existe. Então, o Spikes é uma sequência que vai do setting, que é a preparação, até perception, que é a percepção do paciente, o convite, o conhecimento, as emoções e a estratégia. Como é que isso se esmiuça um pouquinho? Quando a gente pensa em setting, a gente está pensando principalmente na preparação. Então, vocês têm que estar preparados para poder cuidar do seu paciente e atendê-lo da forma mais humana possível. E para isso vocês precisam ter um local decente. Então, você não vai comunicar uma notícia no meio do corredor do hospital, você não vai comunicar uma notícia na frente de outras pessoas, você não vai comunicar uma notícia sem saber do caso direito. Então você precisa ter o seu setting todo feito. Você precisa saber o caso, você precisa ter um local, uma sala de reuniões, um consultório que esteja vazio. Às vezes até se não há nenhum lugar desse, a gente vai e usa uma sala que não está preparada para aquilo, mas, por exemplo, um refeitório, que você vai poder sentar e ter um pouco de privacidade para falar com o seu paciente ou com o familiar. Segundo é o perception, a percepção. É você saber, né, e notar o que o seu paciente sabe, ou que a pessoa para quem você vai dar a má notícia sabe da situação dela. Muitas vezes você vai ter que dizer, olha, você sabe que a gente colheu esse exame, você sabe que isso significa, o que poderia ter dado de resultado? Ou você vai dizer, olha, você lembra que a gente colheu uma biópsia? Olha, você lembra que seu pai estava internado aqui já há vários dias, estava no CTI, etc, etc, etc. Então, você vai recapitular um pouco, mas perceber o quanto a pessoa tem ideia da situação que você vai abordar. Porque é justamente isso que vai te dar o nível de conhecimento que essa pessoa tem do caso. Depois vem o convite, invitation. O que significa isso? Justamente você convidar a pessoa para receber a má notícia. Olha, eu tenho o resultado do seu exame, você quer recebê-lo? Não, não quero. Você quer que eu passe ele para algum familiar seu? Ah, gostaria. Então tá bom. Né? Muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente às vezes tem que pular uma etapa, quando você tem notícias que você tem que dar de qualquer forma. Tá? Ou é o caso, por exemplo, da morte de um familiar. Eu não posso dizer assim, você quer saber como é que está a situação atual do seu pai? E aí a pessoa disse, não. Ah, então tá bom, você volta amanhã que eu vou ficar aqui te esperando. Não tem como, você vai ter que dizer. Então eu posso conversar com outra pessoa da família, né? Eu posso passar isso para outra pessoa da família. Esse também é um momento muito difícil para a gente. E às vezes muitas pessoas não estão preparadas para isso. O conhecimento é a hora da entrega. Né? É a hora realmente onde você tem que ter mais tato, porque é o momento em que a gente diga, então, o seu teste
deu um câncer, deu uma leucemia. É lógico que muitas vezes, quando você está, por exemplo, dando notícia de morte, você tem que recapitular um pouco. Olha, seu pai teve uma parada cardíaca, ele foi feito tudo que era possível para que ele revertesse isso, mas infelizmente aconteceu dele não, mesmo com todas as manobras, ele não sobreviveu. Existem momentos em que isso pode causar uma resposta emocional, que é justamente a nossa próxima etapa. Esse talvez seja o mais difícil para a gente, porque muitas vezes a nossa função é simplesmente ficar calado e dar apoio, estar próximo. Às vezes essas emoções são negativas. Às vezes a pessoa explode num acesso de raiva. Lembrando que às vezes as pessoas, ao receber mais notícias, tendem a, de acordo com as fases do luto, entrar na fase de negação. Então, é importante que a gente tenha um pouco de tato para deixar, às vezes a pessoa vai chorar um pouco, você vai estar à disposição, você vai ensejar, não tocar direto na pessoa, assim, sem nada, mas dependendo do momento, estar próximo ao toque, colocar uma mão no ombro, né, de uma forma bem cuidadosa para evitar que a pessoa também se espante. Se a pessoa não está pronta para receber um contato, talvez não seja o melhor. Por fim, a estratégia. O que vai ser feito depois disso? Olha, o que eu faço agora? Eu preciso providenciar o enterro do meu pai. Onde é que eu vejo? O que eu vejo com a papelada? Você vai ver a documentação ali naquele setor. Depois, se você tiver qualquer dúvida, vem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer cirurgia? Eu vou precisar operar esse tumor? Vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia? É importante nesses momentos que você dê as estratégias, mas que você também não derrame muitas informações sobre o paciente. Deixe que ele peça o que é mais importante para ele naquele momento. E é importante que a estratégia também trabalhe o futuro. Então, olha, você pode me procurar aqui, toda quinta-feira eu estou nesse hospital, tem um resto da equipe que também, todo dia de manhã tem alguém que pode te atender, etc, etc, etc. A estratégia consiste em tudo que o paciente precisa saber para dar continuidade ao tratamento ou ao manejo daquela má notícia. Bem, gente, era só isso para a gente poder ter uma ideia do que é o Spikes e fiquem com o nosso videozinho. Ele é bem canastrão, mas é o melhor que a gente conseguiu achar até hoje. E vamos assisti-lo para depois a gente poder conversar. Mr. Reeker, I have your test results. You'll recall that when we removed your lung cancer, it looked like we got it all. Your last scan showed a spot on your liver. The needle aspirate showed positive cytology. We'll want to start you on erlotinib for palliation. It's a pill you take daily. You should tolerate it very well. My nurse will give you the prescription and instructions. I'll want to see you again in about 6 weeks. Any questions? You're going to treat me for something. Palliation. Palliation. The treatment shouldn't be too hard. Sounds like no big deal. Now that's the spirit. I will send in the nurse. So, Mr. Reeker, what did Dr. Quick tell you? Well, we got all the cancer, thank goodness. But now I have palliation. Is that serious? Huh?
Hello, Mr. Reeker. Who did you bring with you today? This is my daughter, Aurora. You told me we were going to discuss something serious today. She's the brains of the family. Ph.D. in history. Nice to meet you, Aurora. Mr. Reeker, can you tell me, please, what you understand about your condition? Well, when you removed my lung, you said you got all the cancer. Something showed up in my liver, and you took a sample. What did the biopsy show? Mr. Reeker, I recall you telling me that you like me to be direct and to the point. That's right. Just level with me. We need to know. I wish I had better news. Your cancer has come back and spread to your liver. There's too much to cut it out, and we cannot cure it now. That's what I was afraid of. Baby, your wedding this fall. Daddy, don't go there right now. My. My. I understand this is overwhelming right now. You are worried and uncertain. We have treatment options we should consider, but there is no need to rush into a decision today. Baby, I don't know what to do. Daddy, we'll figure it out. We can figure this out together. I will have my nurse Jackie give you information on 3 ways we could go. Second-line chemotherapy, experimental treatment, or comfort care. There's no one right answer. It depends on what's important to you. Can you come back Monday to talk more about your goals and these 3 options? Yes, we'll be here, Doctor. No matter what you choose or what happens, I'll be with you every step of the way. Thank you, Doctor. We are counting on you.